Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e hoje nós vamos introduzir o livro de Josué. O livro de Josué é o primeiro livro histórico e é continuação, basicamente, do Pentateuco. Na verdade, até há um autor, Gerard Van Rod, que é o autor desse livro, Teologia do Velho Testamento, né, volume 1 e 2, e nesse livro aqui, que é um livro bastante, com bastante páginas, né, ele defende uma teologia do Hexateuco. Você pode ver aqui o nome Hexateuco. Nessa teologia do Hexateuco, ele defende que em vez de ser um Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós temos que incluir o livro de Josué. E o argumento dele é que se nós não incluirmos o livro de Josué no Pentateuco, a promessa que Deus fez a Abraão fica no ar, porque Moisés chegou até a beira do Rio Jordão, mas não atravessou. Então, a promessa da conquista da terra tem que incluir o livro de Josué. Então, o livro de Josué é fundamental para que a promessa de Deus se cumpra. E nós vamos ver que o livro de Josué é o livro da conquista da terra de Canaã, pelas 12 tribos de Israel, apesar 2,5 tribos, Rubem, Gad e meia tribo de Manassés, ter recebido a sua herança do lado de cá do Jordão. É muito importante a conquista da terra, que é o cumprimento da palavra de Deus. Vamos então ver Josué. O livro de Josué conta a história de Israel, desde a morte de Moisés, passando pela conquista de Canaã até a morte de Josué. Então o livro de Josué marca da morte de Moisés à morte de Josué. Os capítulos 1 a 12 relatam o que passou nos 5 ou 6 primeiros anos após a morte de Moisés. Os acontecimentos narrados nos últimos capítulos provavelmente ocorrem cerca de 20 anos mais tarde. Assim sendo, o livro de Josué cobre praticamente um período de 30 anos. Muitas datas que são dadas colocam de 1405 a.C. a 1375 a.C. Há também uma data mais posterior, não é, para o livro de Josué. Muitas dessas histórias foram contadas e recontadas antes de serem coletadas e organizadas na sua forma atual. O editor repetidamente acrescenta até ao dia de hoje, referindo-se aos leitores em, por exemplo, 4:9, não é? Dando a ideia que o livro foi escrito mais tarde. A conquista de Canaã provavelmente aconteceu entre 1405 a 1375 a.C., porém há uma data mais contemporânea que acredita que se deu por volta de 1240 a.C., de acordo com algumas evidências arqueológicas. É provável que esse registro tenha sido escrito na época dos primeiros reis de Israel, 1045 a.C., isso na época do rei Saul, durante a vida de Samuel e antes de Davi tomar a cidade de Jerusalém. Veja Josué, capítulo 15, verso 63. O livro de Josué nos dá a impressão que a terra foi conquistada em pouco tempo e de forma total. Juízes pintam um quadro um pouco diferente, dando a entender que a luta continuava. Ambos os livros, Josué e Juízes, enfatizam a importância de se manter fiel a Deus, de obedecer a Deus, e a chave para o sucesso do povo sob a liderança de Josué. Josué havia nascido no Egito. Ele tornou-se braço direito de Moisés. Durante o êxodo e as peregrinações no deserto, ele era um excelente comandante militar. Êxodo, capítulo 17, verso 8 a 13. Na entrega da lei no Sinai, ele acompanhou Moisés. Êxodo, capítulo 24, verso 13. Josué foi um dos 12 espias por Moisés para fazer o reconhecimento da terra. Apenas ele e Caleb tiveram a fé e a coragem
de sugerir o avanço. Números capítulo 14, versos 6 a 9. Assistam o nosso programa em Números 14. E, em consequência, foram os únicos a sobreviver, ele, Caleb, os 40 anos da peregrinação. Mesmo que a escolha para ser sucessor de Moisés já houvesse sido feita há mais tempo, a designação formal para liderar o povo só veio diretamente de Deus, quando Moisés estava prestes a morrer. Deuteronômio capítulo 31, verso 14 e 15 e o verso 23. Olhando o resumo do livro de Josué, que possui 24 capítulos, os liderados por Josué conquistaram a terra que Deus lhes prometera. Capítulo 1 e 12, nós vemos a conquista de Canaã. Capítulo 13 a 21, nós vamos ver a divisão da terra entre as 12 tribos, ou as 9 tribos e meia, porque 2 tribos e meia já tinham recebido sua herança do outro lado do Jordão, Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés. Assim, a divisão ocorre entre 9 tribos e meia. As histórias mais conhecidas do livro de Josué é de Raabe e os espias. Raabe é a prostituta da cidade de Jericó, que creu, escondeu os espias, e Raabe acabou entrando para a linhagem de Israel, principalmente na linhagem do rei Davi e na linhagem de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1. Outra história bem conhecida do livro de Josué é a Batalha de Jericó, onde a cidade fortificada veio com seus muros abaixo. Essas são histórias famosas do livro de Josué, o livro da conquista. Olhando quanto à autoria do livro, a tradição judaica do Talmud atribui a Josué a autoria literária do livro. Mas nós vamos ter o mesmo problema no final do Deuteronômio, né? O último capítulo relata a morte de Josué. 2 vezes o livro menciona o ato de escrever em conexão com Josué. No Josué, capítulo 18, verso 9, e Josué, capítulo 24, verso 26. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que seu autor foi testemunha ocular da conquista, quando ele diz nós em Josué 5:6. Também, note-se que também Raabe ainda vivia quando o autor desse livro a escreveu, Josué 6, verso 25. As partes acrescentadas do livro depois da morte de Josué, certamente são Josué 15, verso 13 a 17, e Josué 24, verso 29 a 33, que é a parte que relata a morte de Josué. Veja também Josué 1, 9 e 13, foram talvez escritas por um dos anciões que viveram muito tempo depois de Josué. Josué morreu em cerca de 1375 a.C., e Josué tinha a idade de 110 anos quando morreu. Josué capítulo 24, verso de número 29. Se nós pensarmos que a conquista se deu 30 anos antes, Josué então deveria ter em torno de 80 anos quando assumiu o comando do povo. E passando 40 anos do Egito, mostra que Josué tinha 40 anos quando saiu do Egito, passando os 40 anos no deserto. Então Josué tinha aproximadamente 40 anos, passou os 40 anos, Moisés morre, com 80 anos ele assume, e o seu livro cobre um período de cerca de 30 anos. Josué morre com a mesma idade de José, 110 anos. Apropriadamente, o livro recebe o nome do seu personagem principal, Josué, que se destaca como o líder escolhido por Deus do começo ao fim. Os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que ele se tornasse o líder da conquista. Josué viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito, testemunhou as 10 pragas que Deus enviou a esses no país do Egito, viu o castigo. Josué participou da primeira Páscoa,
contemplou a travessia milagrosa do Mar Vermelho, viu os sinais, os juízos sobrenaturais durante as peregrinações de Israel no deserto, serviu a Moisés como comandante militar na batalha contra os amalequitas depois de saída do Egito, em Êxodo capítulo 17, verso 8 a 16. Somente ele acompanhou Moisés na subida do Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos, Êxodo 24, verso 12 a 18. Como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período, Êxodo 33, 11. Era um homem que se deleitava na presença de Deus. Por certo, aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro e guia de confiança a respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades na condução do povo. Em Cades Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observava a terra de Canaã. Ele, com Caleb, rejeitou energicamente o relatório da maioria, que retratava a incredulidade do povo. Números 14, assistam ao nosso programa em Números 14. Muitos anos antes de subsistir Moisés como líder de Israel, e Josué demonstrou ser um homem de fé, de visão, de coragem, de lealdade, de obediência incontestável, de oração, dedicação a Deus e a sua palavra. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um jovem, em que há o Espírito, Números 27, 18, Deuteronômio 34, 9, diz que ele tinha o Espírito e tinha sabedoria. Data: o livro de Josué cobre cerca de 20 anos da história de Israel, sob a liderança de Josué, assistente sucessor de Moisés. A data comumente aceita da morte de Josué é por volta do ano 1375 a.C. Portanto, o livro engloba a história de Israel entre o ano 1405 a 1375, um período aproximadamente de 30 anos. É provável que tenha sido compilado pouco tempo depois. Quanto ao seu contexto histórico, o livro começa nas vésperas da entrada de Israel em Canaã. Politicamente, Canaã se dividia em várias cidades e estados, cada um com seu governo autocrático, e todos hostios umas às outras. Eram 7 povos que habitavam nessa terra. Moralmente, as pessoas eram desprezadas. A baderna, a brutalidade era comuns. A religião cananeia enfatizava a fertilidade e o sexo, a adoração da serpente e o sacrifício de crianças. O cenário estava estabelecido, a terra era propícia para a conquista. Em contrapartida, o povo de Israel estava sem pátria, mais de 400 anos, conforme Gênesis 15, 13. Eles tinham vivido em servidão aos faraós egípcios e depois ficaram perambulando sem rumo no deserto por mais de 40 anos. Entretanto, embora imperfeitamente continuassem fiéis ao único e verdadeiro Deus, se apregoavam a promessa que ele tinha feito ao antepassado deles, Abraão. Séculos antes, Deus havia prometido transformar Abraão e seus descendentes em uma grande nação e dar-lhes Canaã como pátria, sob a condição de que eles continuassem fiéis e obedientes a eles. Gênesis 17, obediente a ele, Deus. Gênesis 17. Agora, eles estavam prestes a vivenciar o cumprimento desta promessa. O livro de Josué é a continuação do Pentateuco, como aquele escritor diz, ele acredita num hexateuco, né? O 6º livro relata a travessia do Jordão por Israel, depois da morte de Moisés, para a entrada em Canaã, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos sob a liderança de Josué. Normalmente fala as 12, mas são 9,5, porque 2 tribos e meia já haviam recebido a herança do lado de cá do Jordão. Ruben, Gade, meia tribo de Manassés.
A data bíblica aproximadamente da invasão de Canaã foi entre 1405 a.C. até 1375. O livro, então, abrange um período de aproximadamente 30 anos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara a seus pais. Josué, capítulo 21, verso 43. Josué começa onde Deuteronômio termina. Israel estava acompanhado nas planícies de Moabe, Deuteronômio 34:1, diretamente a leste de Jericó e do rio Jordão. O livro, nós podemos dividi-lo em 3 seções, uns dividem em 2, outros em 3. Seção 1, Josué 1:1 a 5:15, descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar na terra de Canaã. Sua travessia do Jordão, Josué capítulo 3, verso 14 ao capítulo 4, 24. Suas primeiras atividades na terra, consoante ao concerto, Josué 5. Deus promete a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, Josué 1:3. Aí a seção 2 vai de Josué 6:1 a 13:7. Descreve como Israel avançou obedientemente contra as cidades, estados bem armados e com muros fortificados. Deus deu ao seu povo vitórias decisivas no centro de Canaã, Josué 6:8, ao sul, Josué 9:10, ao norte, Josué 11:12. E assim Israel obteve o controle das terras montanhosas do norte a sul e do Negev. A maioria altamente singular da conquista de Jericó demonstrou claramente a Israel quem era o príncipe da sua salvação, Josué 6. A derrota de Israel em Ai revela a imparcialidade do livro e a obediência devotada que Deus requeria da parte de Israel para poder vencer as suas batalhas. A última sessão, Josué 13:8 a 24-29, descreve a repartição da terra por Josué entre as 12 tribos, as 9:30, a herança de Caleb, as 6 cidades de refúgio e as 48 cidades levitas entre as tribos. O livro termina com 2 mensagens de despedida de Josué, uma no capítulo 23, verso 1, ao 24, verso 28, e um tributo pós-morte a Josué e a Eleazar, o sumo sacerdote, Josué 24, 29 a 33. O livro de Josué foi escrito com registro da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã, Josué 23, 14, compare com Gênesis 12, 6 a 7, a promessa de Deus a Abraão. As vitórias e conquistas aparecem com os atos libertadores da parte de Deus pró-Israel, sobre uma decadente cultura cananeia, Deuteronômio 9:4. A violência nesse livro deve ser enquadrado nessa perspectiva. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação, crueldade, quando Israel ocupou a terra. Vamos para o conteúdo. É o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento a descrever a história de Israel como nação na Palestina. Segundo, oferece muitos aspectos admiráveis da vida de Josué como o escolhido de Deus para completar a missão de Moisés, estabelecer Israel como povo do concerto na terra prometida. Terceiro, o livro registra vários milagres divinos em favor de Israel, sendo que os 2 mais notáveis são a queda dos muros de Jericó, Josué capítulo 6, e o prolongamento das horas da luz do dia na batalha em Gibeão, Josué 10, onde declara que o sol parou. Quarto, é o principal dos livros do Antigo Testamento a descrever o conceito da Guerra Santa,
com missão específica e limitada, prescrita por Deus e inclusa no contexto mais amplo da história da salvação. Quinto, o livro ressalta 3 grandes verdades no tocando o relacionamento entre Deus e o seu povo. Do pacto, descreve, primeiro, sua fidelidade, segundo, sua santidade, terceiro, sua salvação. Sexto, o livro ressalta a importância de manter viva a memória dos atos redentores de Deus em favor do seu povo, de perpetuar esse legado de geração em geração. Sétimo, o relato prolongado que o livro registra a transgressão de Acã e de seu subsequente castigo, Josué 7, com outras admoestações, advertências e castigos, enfatiza a importância do temor do Senhor no coração do seu povo. Vamos para a cristologia em Josué. O nome Josué, no hebraico, Yeshua, ou Yeshua, é o equivalente hebraico do nome Jesus no Novo Testamento, em grego. Josué, no seu encargo de introduzir Israel à Terra Prometida, é um tipo ou uma prefiguração do Antigo Testamento de Jesus, cuja obra foi levar muitos filhos à glória. Hebreus 2:10, 4:1-13, 2 Coríntios 2:14. Além disso, assim como o primeiro Josué usou a espada do terrível juízo divino na conquista, assim o segundo Josué, que é Cristo, usará a conquista das nações com a espada da sua boca pela sua palavra no fim da história. Apocalipse 19, verso 11-16. Olhando agora o esboço do livro de Josué. Quanto ao esboço, capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 5, verso 15, nós temos a preparação para entrar em Canaã. Capítulo 1, verso 1 a 9, Deus designa Josué e o encoraja a prosseguir. Capítulo 1, verso 10 até o capítulo 3, verso 13, nós vemos a preparação para a travessia do Jordão. Capítulo 3, verso 14 ao capítulo 4, verso 25, nós vemos a travessia do Rio Jordão. Capítulo 5, verso 1 a 15, nós vamos ver a circuncisão para os homens que não eram circuncidados, a Páscoa e a reunião em Gigal. Capítulo 6, verso 1 ao capítulo 13, verso 7, a conquista da terra de Canaã. Capítulo 6, 1 a 8:35, a conquista da terra de Canaã, começando com a vitória em Jericó, capítulo 6, verso 1 a 27, a derrota em Ai, por causa do pecado de Acã, capítulo 7, verso 1 a 26, a vitória em Ai, capítulo 8, verso 1 a 29, a adoração e renovação do concerto em Siquém, capítulo 8, verso 30 a 35, a conquista de Canaã no sul, capítulo 9, verso 1 ao capítulo 10, 43, tratado com os gibeonitas, capítulo 9, verso 1 a 27, a destruição da coalizão amorita, capítulo 10, verso 1 a 43, a conquista de Canaã ao norte, capítulo 11, verso 1 a 15, conquistas efetuadas no capítulo 11, 16 a 12, 24, e os territórios que ficaram ainda por conquistar, capítulo 13, verso 1 a 7. Capítulo 13, ao verso 8, ao capítulo 22, 34, nós vamos ter a repartição da terra. As tribos a leste do Jordão, capítulo 13, verso 8, 33. As tribos a oeste do Jordão, capítulo 14, verso 1, 10 a 51. Territórios especiais, capítulo 20, verso 1 e capítulo 21, verso 45. As 6 cidades de refúgio, capítulo 20, verso 1 a 9. As cidades dos levitas, capítulo 21, a 1 a 45. E o retorno das tribos do leste, capítulo 22, verso 1 a 34. As mensagens de despedida de Josué, capítulo 23, verso 1,
ao capítulo 24, verso 28. Aos governantes de Israel, capítulo 23, verso 1 a 16. A todo Israel, a renovação e o conserto em Siquém, capítulo 24, verso 1 a 28. E a conclusão do livro, capítulo 24, verso 29 a 33, onde menciona a morte e sepultamento de Josué, capítulo 24, verso 29 a 31, o sepultamento dos ossos de José, capítulo 24, verso 32, e a morte e o sepultamento de Eliezer, capítulo 24, verso de número 33. O autor, a maioria crê que é Josué. O tema, a conquista de Canaã. A data do século 14 a.C. Considerações preliminares. O livro de Josué é a continuação do Pentateuco. Relata a travessia do Jordão por Israel, depois da morte de Moisés, para a entrada em Canaã, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos sob a liderança de Josué. A data bíblica aproxima da invasão de Canaã por Israel em 1405 a.C. O livro abrange entre 25 a 30 anos consecutivos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Josué, capítulo 21, verso 43. Apropriadamente, o livro recebe o nome de sua personagem principal, que se destaca como líder escolhido por Deus do começo ao fim do livro. Os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que se tornasse o líder da conquista. Josué viveu próximo o fim da opressão de Israel pelo Egito. Foi testemunha das 10 pragas que Deus enviou a seus pais como castigo. Testemunhou a primeira Páscoa, a travessia milagrosa do Mar Vermelho, os sinais, os juízos sobrenaturais durante a peregrinação de Israel no deserto. Serviu a Moisés como comandante militar na batalha contra os amalequitas, pouco depois de saída do Egito. Somente ele acompanhou Moisés na subida do Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos, Êxodo 24, 12 a 18. Como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por longo período. Êxodo capítulo 33, verso 11. Era um homem que se deleitava na santa presença de Deus. Por certo, aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro e guia de confiança, a respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades da condução do povo. Em Cades Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observaram a terra de Canaã. Ele, juntamente com Caleb, rejeitou energicamente o relatório da maioria que retratava a incredulidade do povo, Números 14. Muitos anos antes de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, de visão, de coragem, de lealdade, de obediência inconstante, oração inconteste, oração, dedicação a Deus, a sua palavra. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em que o Espírito habitava e tinha sabedoria, Números 27, 18 e Deuteronômio 34, 9. A tradição judaica no Talmud atribui a Josué a autoria literária do livro. 2 vezes o livro menciona o autor em contexto com Josué, Josué 18, 9 e Josué 24, 26. As evidências internas do livro enfatizam enfaticamente que o seu autor foi testemunha ocular da conquista, em Josué 5, 6. Note-se que Raabe ainda vivia quando o autor escreveu, Josué 6, 25. As partes do livro acrescentadas depois da morte de Josué provavelmente são Josué 15, verso 13 a 17, Josué 1, verso 9 a 13, Josué 24, verso 29 a 33. Foram talvez escritas por um dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, Josué 24, 31. Josué morreu cerca do ano 1375 a.C.,
com 110 anos de idade, Josué 24-29. O propósito. O livro de Josué foi escrito como um registro da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã, 23:14, conforme também Gênesis 12:6-7. As vitórias e a conquista apareceram como atos libertadores da parte de Deus em prol de Israel sobre uma decadente cultura cananeia, Deuteronômio 9:4. A violência nesse livro deve ser enquadrada na perspectiva. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação e crueldade quando Israel ocupou a terra. Vamos para uma visão panorâmica do livro. Josué começa onde Deuteronômio termina. Israel estava acompanhado nas planícies de Moabe, Deuteronômio 34:1, diretamente ao leste de Jericó e do Rio Jordão. O livro podemos dividir ele em 3 seções. Primeira seção, capítulo 1, verso 1 a 5:15, descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar na terra de Canaã. Depois, sua travessia do Jordão, capítulo 3, verso 14 ao 4:24, e suas primeiras atividades na terra, consoante ao concerto. Deus prometeu a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho-vos dado, capítulo 1, verso 3. Na seção 2, se escreve como Israel avançou obedientemente contra cidades, estados bem armados, com muros fortificados. Deus deu vitórias decisivas no centro de Canaã, vitórias sobre Jericó. Depois Deus deu vitória ao sul, capítulo 9 e 10, e ao norte, capítulo 11 e 12. Assim, Israel obteve o controle das terras montanhosas, do norte ao sul, do Horebe até o Negueb. A primeira, atualmente singular, da conquista de Jericó demonstrou claramente a Israel quem era o príncipe da sua salvação, capítulo 6. A derrota de Israel em Ai revela a imparcialidade do livro e a obediência devotada que Deus requeria do seu povo, ser um povo santo. Descreve também a repartição da terra por Josué entre as 9 tribos e meia, a herança de Caleb, as 6 cidades de refúgio, as 48 cidades levíticas, e o livro termina com a mensagem expedida por Josué e um tributo a Josué e Eliezer, o sacerdote. Características especiais. 7 características. Primeiro, é o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento a descrever a história de Israel como nação na Palestina. Segundo, oferece muitos aspectos da vida de Josué como escolhido de Deus para completar a missão de Moisés e estabelecer Israel como povo do concerto. Terceiro, o livro registra vários milagres em favor de Israel, sendo o mais notável a queda de Jericó, no capítulo 6, e o prolongamento da luz do dia na batalha de Gideão, capítulo 10, de Gibeão. Quarto, é o principal livro do Antigo Testamento a descrever o conceito da Guerra Santa, como missão específica. Quinto, o livro ressalta 3 grandes verdades entre Deus e seu povo. Primeiro, sua fidelidade. Segundo, sua santidade. Terceiro, sua salvação. Sexto, o livro ressalta a importância de manter a memória e os atos posteriores de Deus. E sétimo, o prolongamento do livro registra a transgressão de Acã e o seu castigo, mostrando que Deus não perdoa, a abominação e a desobediência à sua palavra. Muito bem, nós vamos entrar então agora para estudar esse livro de Josué. Algumas coisas que eu falei, eu repeti algo que eu já tinha dito, para que você memorizasse de forma maior acerca desse livro tão maravilhoso, livro de Josué, que leva o mesmo nome de Jesus, Yeshua, não é? Yeshua significa Jeová é a nossa salvação, ou Salvador, simplificando. Muito bem, quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini,
Ajude a divulgar o nosso canal, se esse vídeo tem sido de bem, se você tem ajudado a entender melhor a Bíblia, como nós temos recebido mensagens de volta dizendo, pastor, obrigado, estou entendendo melhor a Bíblia. Não é? Esse é um programa único no canal do YouTube, porque nós comentamos aqui livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso, para você ter um estudo sistemático da palavra de Deus, né? Há muitos bons pastores e pregadores no canal do YouTube, há uma variedade de coisas, você acha estudos na área que você quiser, mas um comentário bíblico organizado, sistematizado, do jeito que nós estamos fazendo, que eu conheça, esse é o único canal. Pastor Eugênio Piacentini, e aí você entra no playlist e lá você pode achar pastas de Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os livros do Novo Testamento, e já gravamos todo o Pentateuco, e agora vamos gravar os livros históricos, 12 livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther na nossa Bíblia. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém.